Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol, como você já sabe, é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like, que aí o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e entrega para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo. É um podcast que leva informação com segurança e responsabilidade para ajudar a nossa sociedade. E Renata, hoje, quem é que nós trouxemos aqui para conversar com a gente? O ginecologista Dr. Adner Nobre, falando sobre incontinência urinária. Doutor Adner, tudo bom? Tudo em paz. Tudo bem. A gente estava falando aqui antes de iniciar que, coincidentemente, esse é o nosso episódio número 50 e o primeiro episódio foi com o Dr. Adner, que ele é o presidente da Copego, né? O atual presidente da cooperativa. E a gente iniciou esse projeto com você, Adner, e aí chegamos no episódio 50, né? Foram 50 episódios aqui e hoje vamos conversar com você. Legal. Que isso seja um sinal e que venham mais 50, né? Mais 50, com certeza. Desde o início, a gente toda quarta-feira, a meio-dia, soltando um podcast, levando um assunto bacana para a sociedade. É muito legal. E hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária, né? Perfeito. O assunto hoje é incontinência urinária. Aí, doutor Adner, qual em que momento a mulher precisa se preocupar com isso? Se existe uma idade? Eu queria que você contextualizasse qual o impacto da incontinência urinária na vida das mulheres. A incontinência urinária, ela é mais frequente do que o que a gente imagina. O que a gente ainda tem muito é um tabu das mulheres em conversar com o médico que ela tem aquele problema. Normalmente, elas só deixam para conversar com o profissional quando a situação já está num nível mais alarmante, onde a qualidade de vida já está muito ruim. Mas qualquer tipo de incontinência urinária hoje já é considerado patológico, já é considerado doença. Então, tem mulheres que têm perdas discretas de urina e acham que aquilo ali às vezes é normal ou não está incomodando, usam protetor de ar, absorvente quando vão para a rua. E se dão por satisfeitas, entendendo que aquilo ali não é um problema, até porque às vezes comenta com outra, e a outra diz, eu também tenho isso, e as duas acham que aquilo é normal e comentam com uma terceira que também tem, e as três acham que aquilo ali é aceitável. E vão seguindo a vida. E vão seguindo a vida, e só quando está num nível mais alarmante é que elas começam a se preocupar e buscam assistência do profissional de saúde. Então, assim, pelo que eu entendi, não é assim, uma situação incomum, né? Assim, independente das idades das mulheres, ou tem alguma coisa a ver com a idade? É fato que quanto maior é a idade, mais prevalente é a doença, a incontinência urinária. Mas a gente percebe que existe em todas as idades. Por volta ali dos 20, 30 anos de idade, existe uma prevalência de 3%. 3% das mulheres entre 20 e 30 anos de idade vão sofrer de incontinência urinária, devem estar sofrendo. Quando eu chego ali por volta dos 50 anos de idade, essa prevalência já aumenta para 30%. 30% das mulheres em torno dos 50 não é pouco, não. Experimentam algum tipo de incontinência urinária. E aos 70 anos de idade, 70% das mulheres experimentam algum grau de incontinência urinária, seja leve, moderada ou grave. Então, assim, para você ver que, claro que com a idade a incidência muda, mas em todas as faixas etárias a gente observa que elas existem. Existe um percentual que não é baixo, não. No início ali que você falou de 20%, né? 20 a 30 anos de idade, 3%. 3% mais 50 anos, 30%. Porque de 20 a 30 anos é jovem, né? Uma mulher jovem com 3% aí passando por essa situação é muito desagradável. E o que leva, assim, qual é o que faz uma mulher ter incontinência? Tem alguma característica específica para acontecer? Tem múltiplos fatores de risco, né? Tem desde a constituição genética, formação de colágeno, essa parte toda, mas dos hábitos de vida é que vem a maior parte dos fatores de vida de risco. Como sempre, que eu acompanho o podcast e vejo que tudo
acaba nos hábitos de vida. Seu hábito, a sua rotina, como você se alimenta, como você é engraçado. Eu tive uma paciente uma vez que foi lá no consultório e disse o seguinte: tem nada a ver com continência urinária. Aí ela comentou: doutor, o que é que eu tenho? E aí a gente puxou achando que era mais voltado para o lado psicológico, psiquiátrico. Ela disse: rapaz, doutor, quando não sabe o que a gente tem, diz logo que é psicológico. Mas é porque é verdade. Tem muitas doenças de causa psicológica. E o estilo de vida, ela é o causador da imensa maioria das doenças da sociedade atual. Então, com relação à incontinência urinária, a obesidade é um fator de risco. Ela é muito mais frequente nas mulheres obesas. E a obesidade está aumentando cada vez mais na população. E aí vem uso de álcool, tabagismo, é fator de risco. A multiparidade, mulheres com vários filhos. Independente se o parto é normal ou cesárea, o simples fato de ter vários filhos já é um fator de risco para a incontinência urinária. Talvez a mulher tivesse essa dúvida, né? O parto normal, será que é mais... Acontece com mais... As mulheres podem ter incontinência, mas não, independente do tipo de parto. Veja bem, aquelas mulheres que tiveram parto normal, o parto normal também é um fator de risco a mais, certo? Mas, mesmo assim, aquelas que tiveram múltiplos filhos, mesmo que por parto cesariana, também é um fator de risco. E apesar do parto normal ser um fator de risco, não existe lugar nenhum do planeta que contraindique o parto normal por causa do risco da pessoa ter incontinência urinária. Então, o parto normal continua sendo a via preferencial de parto para a maioria das situações de gestação. Claro. E indo para a cesárea, e que ninguém use isso como justificativa, porque às vezes a gente já ouvi, escuta, né? Rapaz, olha, minha mãe teve incontinência, é tão ruim que eu vou ter o parto cesariano porque eu não quero correr risco de ficar daquele jeito. E é isso, aí você tem engravidado, você já está correndo risco. Tá? Então, só para ficar claro, né? De que a gente não está contraindicando o parto normal por causa do risco de incontinência. Se você está falando isso, é porque talvez já chegou em você, né? Certamente. É só o que tem. Chega, né? Como a gente diz, é raro, mas acontece todo dia, né? De mulheres que, em nome da prevenção de alguma coisa, né? Aí eu vou optar ali pela cesárea, para não dizer que é uma opção mesmo pessoal dela, sem nada envolvido. Mas... O parto normal dá um fator de risco um pouco a mais, tem um risco um pouco a mais quem tem um parto normal, mas não há contraindicação. Eu diria que os benefícios do parto normal, quando ele pode, né, acontecer da maneira natural, superam muito a possibilidade de uma futura incontinência urinária, né? Então, eu achei muito interessante aí, bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo, isso daí tem algum... O sedentarismo nem tanto, mas como o sedentarismo às vezes fica associado à obesidade, né? Então, a gente acaba que o estilo de vida da pessoa, no final das contas, né, a alimentação, prática de exercícios físicos, tudo isso contribui para que venha a desenvolver a incontinência urinária. Alimentação, essas coisas também... Tem alguns. Alimentações mais ácidas, cafeína. Cafeína está muito associado com um dos tipos de incontinência urinária. Olha aí. Eu já tive um caso uma vez. Existe um tipo de incontinência urinária que a gente chama de hiperatividade do detrusor. A grosso modo explicando... O normal é a bexiga só se contrair para eliminar a urina quando o cérebro envia a mensagem. E mulheres que têm esse distúrbio, a bexiga se contrai sozinha, independente do comando do cérebro. E um dos fatores de risco para esse tipo de problema é o uso exagerado de cafeína. Eu já tive o tratamento para isso, é medicamentoso, é remédio, e eu já tive uma paciente que era refratária a vários tipos de medicações diferentes para o controle dessa incontinência, e nada melhorava. E aí, um belo dia, eu estava no consultório tomando café, e aí ela comentou: doutor, eu tomo tanto café, eu acho que eu tomo mais de 20 xícaras de café por dia. E aí me deu um estalo assim: vocês vão diminuir? E foi dito e feito. Na hora que ela diminuiu o consumo de cafeína, a urgência urinária dela, a incontinência urinária dela melhorou. Olha aí, interessante. Você falou aí... É pra gente ver como como o fator de risco impacta às vezes, né? Com certeza. E você falou uma coisa que me interessou. Você disse os tipos de incontinência urinária.
Então existem tipos, é isso? Eu imaginei de uma forma leiga que incontinência urinária era ali quando vazava o xixi, né? Na minha percepção é isso. Mas existem tipos Existem disso. causas diferentes para o mesmo sintoma, que é a perda da urina. Ah, perfeito. E quais são? Qual seria? Inclusive, muitas mulheres acham, às vezes elas chegam e elas têm 2 problemas na bexiga diferentes que causam a mesma coisa, porque os 2 têm os mesmos fatores de risco. Ela acaba desenvolvendo os 2. E aí eu digo, olha, aqui você pode até achar estranho, mas você vai precisar de 2 tratamentos. Um que é cirúrgico e o outro é medicamentoso, porque você tem 2 doenças causando o mesmo sintoma, que é a perda de urina. Olha que interessante, então, para resolver um problema, são 2 situações. Exato. Então, assim, existe a perda de urina de esforço, que a gente chama, que é mais comum, é mais frequente, que é uma perda de urina que a mulher tem quando ela faz algum tipo de esforço, como o próprio nome já diz. Quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela dá uma gargalhada. Levanta um peso, dá um salto, vai dançar, vai para academia, ela percebe que ela, involuntariamente, ela perde urina. E tem um outro tipo de incontinência, que é o que a gente chama de urgência urinária ou urge-incontinência, que é aquela mulher que quando dá vontade de ir ao banheiro, ela tem que sair correndo pro banheiro, porque senão não dá tempo de chegar. E às vezes não dá tempo mesmo, e ela se urina antes de conseguir utilizar o vaso sanitário. E aí ela acha que os 2, aquela perda dela quando tosse e quando espirra, é a mesma, e o tratamento é o mesmo daquela outra perda que ela precisa sair correndo porque ela tem uma urgência urinária. Mas assim, quando você tosse ou espirra ou pega um peso e sai, pelo que eu percebo, é totalmente involuntário, né? Você não tem você não consegue ter um controle. Isso. Mas esse que é urgente, por mais que às vezes não dê tempo de chegar, mas você pelo menos está conseguindo segurar ali alguma coisa. Então são diferentes mesmo, né? São diferentes, mas esse às vezes você consegue segurar, mas às vezes você não consegue. Não consegue. E essa perda, normalmente, quando você não consegue, ela é muito mais intensa. Então, assim, a perda da urgência, ela é mais difícil de acontecer. A urgência, eu imagino que deva ser uma coisa muito ruim. Imagina você estar extremamente apertado para ir no banheiro, só que esse extremamente apertado não foi acontecendo gradativamente. Aconteceu de uma hora para outra. Você está aqui e de repente você se sentiu extremamente aperreado para ir ao banheiro. Né? Então, assim, imagina que deve ser uma coisa que incomoda. E se você não for logo, você vai urinar e é em grande quantidade. É em grande quantidade, diferente do que quando você tosse, que são quantidades pequenas. A perda da tosse, espirra, ela na maioria das vezes é em quantidades pequenas, mas em casos mais severos ela pode vir com intensidades maiores. Então essas são as 2 ou tem outra que... Essas são as 2 que causam, né, mais incontinência urinária nas mulheres. Na realidade, essas 2 são as características, né, da incontinência. Se diferencia pela a forma com que o xixi sai. Mas internamente, o que é que tem de diferente uma na outra? Existe Existe, O primeiro, essa perda de esforço, que é quando tosse, espirra, faz algum esforço físico, ela está mais relacionada aos mecanismos de continência. Eu gosto muito de dizer que a bexiga é como se fosse uma caixa d'água, de um chafariz, e lá embaixo tem a torneira, né? Sim. Então, quando existe algum defeito naquela torneira, naquela válvula daquela torneira, a torneira do chafariz fica pingando. Sim. A água, aquele mecanismo não consegue segurar a água da caixa d'água com eficiência. A gente também tem as nossas válvulas, né, que a gente chama de esfíncteres. Sim. E quando esses esfíncteres estão danificados, a exemplo da torneira, o mecanismo de continência natural do corpo está prejudicado e aí a mulher perde urina por esforço com mais facilidade. Tá? Então esse é um dos mecanismos, por exemplo. A urgência não, a urgência urinária é aquela que eu lhe falei, que a bexiga se contrai sozinha. Né? Então você imagina que eu estou aqui com o meu mecanismo de continência, o meu esfíncter, a minha válvula, ela está funcionando bem, ela está fechada, mas se a bexiga está ali se contraindo, empurrando a urina, aquele mecanismo às vezes não é suficiente para segurar. Entendi. E aí, às vezes, a pessoa se perde. É como se na caixa d'água a pressão aumentasse né? De uma hora para outra e a válvula lá. Às vezes a válvula não dá conta. Por mais que a torneira esteja boa. Por mais que a torneira esteja boa, vai vir uma pressão muito grande. Exatamente. Então, mas é um pouco desesperador para as mulheres, né? Você imagina
Só para lembrar que tem em homem também, mas em homem é bem menos comum, tá? Incontinência urinária? Incontinência é menos comum em homem, mas você não atende, né? Eu não atendo. Não atendo. Ajuda também, assim, os Não, em homem não. Eu prefiro deixar para os urologistas. Urologistas, né? A gente pode trazer um urologista aqui para falar de incontinência masculina. Masculina, né? Que é essa situação também, que não segurar. Mas em homens o problema mais comum é o inverso, é a retenção urinária por causa das hiperplasias de próstata, né? A próstata cresce e dificulta o cara de... Explique. A próstata vai crescendo. Cresce, comprime a uretra e impede a urina de sair, a saída. Né? E aí, então, nos homens, né? Enquanto nas mulheres a queixa urinária mais comum é a incontinência, a perda involuntária, no homem é o contrário, é a retenção urinária. Mas pode acontecer incontinência no homem? Pode. Pode acontecer retenção na mulher? Pode. Mas são situações mais raras. Tá? Mas o que seria a retenção na mulher? Porque no homem é a próstata, né? No homem é a próstata. A mulher não tem como o que seria essa... Mulheres que têm distopia genital, que a mulher conhece por bexiga baixa, útero arriado, muito grandes, isso pode acotovelar a uretra, que é o canal que passa a urina, e esse acotovelamento é como uma mangueira que eu dobro, né? Sim. E impeço o fluxo da água de passar. Então, às vezes, esse acotovelamento pode causar uma retenção urinária na mulher. Um cálculo na bexiga, impactando a saída, pode causar uma retenção urinária na mulher. E aí, dentre outras coisas, uma lesão nervosa pode causar retenção urinária e por aí vai. Mas são raro, coisas mais raras. O mais comum. O comum mesmo é a incontinência. A saída ali do xixi. Você falou de cálculo. A infecção urinária pode, assim, desencadear algum problema futuramente? Porque tem tanta mulher que tem, né? Não sei. Tem. Infecção urinária é uma coisa frequente, né? Mulher, porque tem a uretra muito curta, é mais frequente em mulher, mas não chega a ser um fator de risco para a incontinência urinária, não. Tá? Hoje a gente vê que a frequência vem aumentando, e a exemplo do parto normal, a gente vê muito também práticas de esportes, exercícios físicos muito intensos. E as mulheres estão cada vez mais praticando crossfit, corrida, vôlei, beach tennis, esportes de alto impacto. E esses esportes de alto impacto, eles podem favorecer a incontinência urinária. Porém, a exemplo, você pode ver essa notícia, se você ouvir essa notícia em algum canto, no Instagram, no Google, no YouTube, seja lá o que for, né? O CrossFit pode levar a mulher a ter incontinência urinária. Isso é uma verdade. Só que isso não contraindica a prática do esporte. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado como a informação chega até a gente. Porque eu não vou deixar de praticar uma atividade física que eu gosto de praticar por causa, em nome da prevenção de uma doença que é simples, fácil de tratar e que é rara de acontecer. Então, é possível? É. Mas cuidado como a informação chega para que você não deixe de praticar. Porque às vezes, isso eu já ouvi, e é por isso que eu estou comentando, porque eu já ouvi, por exemplo, às vezes em academia, que alguém na academia diz, eu prefiro fazer minha musculação do que fazer crossfit, porque lá depois daqui a pouco você vai estar com incontinência urinária, com a bexiga baixa, com o útero arriado, porque o crossfit é fator de risco para isso. Perfeito, mas eu não posso contraindicar uma atividade física que a pessoa gosta de fazer por causa disso, até porque existem maneiras da pessoa não perder urina durante a prática do esporte, e se isso acontecer, somente isso acontecer, normalmente os tratamentos são simples e costumam ser muito eficazes. Eu só fico pensando, se você for parar nessa linha, você vai jogar futebol, você pode quebrar uma perna. Exatamente. Né? Não necessariamente você vai quebrar, mas a probabilidade de você quebrar pode acontecer, existe essa possibilidade. Eu entendo que seria mais ou menos dessa forma, mas o motivo de chegar, por exemplo, a uma atividade como um crossfit, por exemplo, que a gente está falando, levar a uma incontinência, seria as repetições, o peso, mexe alguma coisa na bexiga, acontece alguma coisa que pode... Mexe, porque o esforço abdominal de algumas atividades é muito intenso, né? Você faz uma força abdominal muito grande e isso... aos poucos, né, a conta-gotas, uma vez, 2, 3, não faz, mas a conta-gotas, ao decorrer de anos, aí favorece com que esses mecanismos de continência, essas válvulas, esses esfíncteres, eles fiquem mais defeituosos, ou eles não
não fiquem tão continentes como a gente gostaria. E aí a mulher começa a perder. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio, assim, eu já conversei com muitas pessoas aqui, muitos profissionais, eles sempre falam da questão do equilíbrio. Às vezes você vai se esforçar muito e foge ali do seu limite, né? Essa questão de... a gente conversou com uma nutricionista aqui e ela disse que ela não gosta daquele termo que é sem dor, sem ganho, né? Não tem essa coisa do sem dor, sem ganho. No pain, no gain. No pain, no gain. É muito... É perigoso isso. Você levar isso para a sua rotina de musculação, de atividade física, de alimentação. Eu acho que cabe nessa linha também. Você sendo acompanhado por profissionais competentes, aí vale você, né? Observar onde você vai fazer suas atividades. Tudo isso, e os exames também. Existe algum exame que você possa meio que detectar, ó, você não tem, mas futuramente você pode vir a ter ou não? Isso é só quando você tem mesmo. Só quando desenvolve mesmo. Não tem nada que eu possa fazer a nível de exame que vá prever se você vai ter, ou até mesmo se você tem um risco maior de ter ou não. Isso aí realmente não existe. E existe, por exemplo, a paciente chega no seu consultório, doutor, eu tô fazendo xixi voluntariamente e tal. É uma conversa com ela, você já dá o diagnóstico ou precisa de algum exame, você encaminha para algum exame, né, para saber se realmente é incontinência? O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. O que é que eu estou querendo dizer? É que o diagnóstico vem através da história que a paciente está contando e do exame físico que a gente faz ali no momento daquele atendimento. Em algumas raras situações, a gente depende de exame complementar, às vezes como um exame de urina para ver se a paciente tem alguma infecção urinária que possa estar contribuindo. E existe um exame chamado urodinâmico, ele não é muito comum as pessoas conhecerem ele, mas esse exame também contribui, às vezes é necessário, algumas raras vezes é necessário a gente contar com o auxílio desse exame para poder fechar um diagnóstico de incontinência urinária, de qual é a causa mais exata daquela incontinência. Mas na imensa maioria das vezes o diagnóstico é clínico, é baseado na história e no exame físico. Certo. E como é que ela resolve essa situação, doutor Adilson? Assim, como é que chegou, independente do tipo? Eu acredito que dependendo do tipo de incontinência, né, pode ser aquela de urgência, aquela que ela faz no esforço, vai dizer qual vai ser o tratamento, né? E como seria? Como é que você orienta os seus pacientes? Primeiro, identificando qual é a causa. Por muitos anos, o tratamento foi cirurgia. Cirurgia? Era sempre cirúrgico. Acreditava-se muito que o fato que as mulheres antigamente, né, tinham muitos filhos e aquilo ali levava a uma frouxidão vaginal e que essa frouxidão vaginal também contribuía para a incontinência, é fato, mas então fazia-se muita cirurgia conhecida como cirurgia de Perrine, né, para tentar corrigir a frouxidão vaginal e a incontinência urinária. E aí, com o tempo, a gente percebeu que a cirurgia de Perrine por si só melhorava a frouxidão vaginal, mas ela não era tão eficiente no quesito incontinência urinária. Então as mulheres, muitas delas continuavam incontinentes ou até mesmo voltavam a ser incontinentes. Não era infrequente a gente ouvir dizer, se a gente perguntar para nossa avó, que ela ou as amigas dela fizeram a cirurgia de Perrine 2, 3 vezes. Eu fiz Perrine 3 vezes, eu fiz Perrine 2 vezes, eu fiz Perrine 4 vezes. Era na tentativa de corrigir uma incontinência com uma técnica que hoje a gente sabe que ela não é tão eficiente. Mas ainda é feito cirurgia de Perrine? Ainda é feito. Como é essa cirurgia? Ela fecha alguma coisa? O que é? A gente reforça algumas estruturas da parede vaginal que se danificam. Você falou da ortopedia, né, do futebol. Sim. Às vezes você está jogando bola, você não fica com uma lesão de ligamento, né? Sim. E você precisa reconstruir o ligamento. Às vezes num parto, numa gravidez, existem uns ligamentos na vagina, os músculos das paredes vaginais, e eles se rompem, né? Às vezes num parto, uma coisa, o que leva à frouxidão, às vezes o que leva à incontinência. Então a cirurgia de Perrine seria a reparação desses tendões, que a gente chama de fáscia tecnicamente, seria a reparação dessa fáscia, dessa musculatura das paredes vaginais. Perrine seria isso. Perfeito. Mas voltando ao tratamento da incontinência urinária, a gente ganhou um grande aliado, e isso é importante que seja dito, que é a fisioterapia do assoalho pélvico. Tá? A fisioterapia do assoalho pélvico, ela veio para agregar muito no tratamento da incontinência urinária. E ela tem resultados fantásticos. Até
a gente chega a números de que até 80% das pacientes melhoram da incontinência urinária sem utilizar absolutamente nenhuma medicação ou muito menos fazer um procedimento cirúrgico. Então, isso aí por si só já é um avanço na medicina. Eu, apesar de ser cirurgião, eu tenho uma máxima minha que eu digo, rapaz, eu só indico uma cirurgia se a doença que a pessoa tiver, ela for morrer dela, ou se eu esgotar todas as possibilidades de tratamento clínico, não cirúrgicos. E aí isso aqui cabe muito. Então, a fisioterapia veio muito como uma aliada. Claro que existe um percentual aí pequeno de 20%, 30% das mulheres que, apesar da fisioterapia do assoalho pélvico, elas persistem com a queixa da incontinência e a gente às vezes tem que avaliar um outro tratamento. Normalmente, para aquelas que têm a bexiga hiperativa, aquela doença de urgência que a bexiga se contrai sozinho, na maioria das vezes o tratamento é medicamentoso. É uma medicação que as mulheres tomam e que ajudam, que relaxam a bexiga e ajudam que ela não se contraia sozinha. Para aquelas outras mulheres da perda por esforço, o tratamento, quando a fisioterapia não é eficaz, o tratamento ainda é cirúrgico, mas não é a cirurgia de perineoplastia. Então, são outras técnicas cirúrgicas. A mais comum é uma que a gente chama de sling, que é uma tela de nylon especial, que a gente coloca ali na uretra, que é o canal, e aquilo ali reforça a uretra, as válvulas, né, os esfíncteres, e ajuda a melhorar a continência da mulher. Mas tem outras técnicas, a gente chega até mesmo a aplicar preenchimentos, né? Periuretral para melhorar essas válvulas. Preenchimento? Mas você tira alguma de pele, algum tecido? Não, preenchimento exógeno mesmo. O mesmo preenchimento que a mulher faz nos lábios hoje em dia, na face, a gente pode utilizar daquelas substâncias e fazer um preenchimento periuretral próximo da uretra e reforçar aquela válvula ali danificada e melhorar a continência. Fechar o cano ali um pouco, né? Exatamente. Diminuir ali a passagem da água certa. Mas a técnica mais comum hoje é essa que a gente usa a tela, porque ela é muito eficiente, ela costuma ser muito eficiente, é simples de se fazer, é uma cirurgia que envolve pouquíssimos riscos, e costuma ser muito eficaz. Então, quando há a necessidade de um tratamento cirúrgico, a tendência é que a gente chegue a fazer essa cirurgia denominada sling. Sling, é uma tela. Sling. É uma tela que você coloca. Tela. Como é essa tela? Ela é feita de quê? Ela é feita de um nylon, uma malha bem fina, como se fosse um nylon bem fina. É uma tela que tecnicamente é polipropileno o nome, mas é uma tela bem fina. Ela é... As dimensões dela. Porque você fala, acho que você já é bem acostumado. Tem na sua mente, para você que ela... tela, meu Deus, vou botar uma tela dentro da mulher. Isso, não deixa de ser uma prótese, é uma prótese, sim, tá? É uma prótese. Ela vai reforçar aquela válvula. Eu até brinco, às vezes, quando eu percebo que eu não estou sendo claro com as pacientes. Sim. Eu citei o exemplo da caixa d'água e da torneira. Eu digo, olha, minha mãe, quando a torneira estava pingando, ela pegava um pano assim e amarrava na torneira, enquanto meu pai não chegava com uma torneira nova para parar de pingar. A tela tem mais ou menos essa função. A gente coloca ela ali próximo da uretra para que ela reforce aquela válvula e aí a mulher pare de perder urina. Perfeito. Então... você quer uma dimensão da tela? Seria mais ou menos... da dimensão do meu dedo, assim, uma tela de uns 10 centímetros por 2 centímetros de largura, assim. Não, uma tela seu dedo é 10 centímetros, 5 centímetros. Sim, tu acha isso aqui? Eu não sei, eu tenho uma dimensão. Mas ela é mais ou menos isso, assim, de 7 a 10 centímetros. Que a gente coloca ela ali por via vaginal mesmo, a gente não abre a barriga da paciente para poder fazer essa técnica. É uma cirurgia feita toda pela via vaginal. Uma média, assim, de tempo, né, para essa cirurgia? Para essa cirurgia... específico, uma média de tempo de meia hora a uma hora. É rápido, né? É rápido. E a anestesia... A depender, porque às vezes a gente precisa corrigir mais de uma disfunção. Às vezes a paciente tem defeito na fáscia, precisa fazer a cirurgia de perineoplastia. Então, aí as duas coisas ali, né, no mesmo local, então aí aumenta um pouco o tempo cirúrgico, muda o tipo de anestesia. Então, isso varia muito. Se eu for fazer um sling exclusivamente ele... as pacientes vão para casa até no mesmo dia. No mesmo dia. Se for exclusivamente pós-operatório é tranquilo. Ela volta à vida normal depois no mesmo dia da cirurgia.
Exatamente. Aí volta à vida normal, 2, 3 dias de repouso em casa, ela já volta à vida normal. Perfeito. E reincidência, assim, depois do tratamento cirúrgico, existe reincidência? Existe uma taxa de reincidência aí que varia em torno de 10 a 20%, os 20% envolvido em cima dos fatores de risco. Porque se a pessoa tem incontinência, corrige, mas continua exposto aos mesmos fatores de risco, obviamente que depois de um tempo existe a probabilidade dela voltar a ter o mesmo problema. E dentre eles, o principal é a obesidade. Veja que parece que o que mais impacta é o aumento da pressão abdominal. Sim. Então, eu faço muita pressão abdominal no meu exercício físico, eu tenho uma chance maior. E a obesidade por si só, ela é uma pressão abdominal muito grande em cima da pelve da mulher, né? Então, quando a paciente, quando ela é obesa, inclusive uma das coisas que eu tenho na conversa, quando a gente decide por um tratamento cirúrgico, e também é um dos fatores que impactam na falha da fisioterapia, é que a paciente obesa, ela vai ter, é mais difícil o tratamento dela, explico que ela tem uma chance de recorrência maior e que ali a gente vai dar aquela chance, vai corrigir aquela incontinência, mas que o ideal seria que ela perdesse peso. Inclusive, tem pacientes que, quando são incontinentes e não fazem nada, mas quando perdem peso, elas deixam de ser incontinentes. Olha aí, era um ponto que eu ia chegar. Então, assim, a mudança do estilo de vida já impacta no resultado. Não necessariamente ela vai precisar fazer uma cirurgia ou tomar medicamento, porque só a mudança... Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, elas relatavam incontinência em pequenas quantidades ali e de repente fizeram a bariátrica por outros motivos, que já eram hipertensas, diabéticas, mas que depois que fizeram, perceberam que a incontinência tinha parado. Olha aí, pois tá aí. Que aí, então é o estilo de vida, né? Mesmo, não tem... o estilo de vida contribui muito. E aí a gente estava falando das mulheres que praticam atividade física de alto impacto, e a fisioterapia contribui muito nesse perfil de paciente, porque as incontinências delas estão muito relacionadas com o estilo de respiração, com o fortalecimento da musculatura. E aí, quando a fisioterapeuta começa a ensinar essas mulheres a respirar melhor na hora do exercício, a respirar na hora certa, a fazer exercícios que fortalecem a musculatura do assoalho pélvico também, porque também não adianta fortalecer só a musculatura do abdômen, do bumbum e das pernas, fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Então, quando ela orienta e ensina exercícios que a mulher fortalece a musculatura do assoalho pélvico, automaticamente essa mulher que pratica esporte de alto impacto, ela já para de perder urina. Então, é por isso que a gente não contraindica a atividade física, porque as soluções são simples. Claro. A gente conversou aqui, Renata, qual foi com a fisioterapeuta, acho que foi a... Ivna Vidal. Foi a Ivna, né? Isso. Pronto, a Ivna, e ela falou isso. Ela inclusive orientou como é que ela fazia, ela pedia para a paciente segurar lá no braço dela ou na mão e contrair, e à medida que apertava, ia contraindo também a musculatura do assoalho pélvico, né, para ela começar a ter esse controle, né? Controlar. Eu achei tão interessante porque ela apertava aqui e contraía, apertava e contraía. Aí chegava um momento que ela conseguia contrair e conseguia. Fazer um exercício na musculatura. É uma musculação da vagina. Pode ter certeza. Se eu for querer resumir, é uma musculação da vagina. Inclusive, tem algumas técnicas que envolvem até peso, né? Elas começam segurando 5 gramas, 10 gramas, 15, 20, igual a musculação mesmo da gente, né? Olha aí, fazem algumas séries, né? Aumentando, umas séries e vai aumentando. Mas aí só com essa mudança, né? Fazendo essas atividades, aí já relatam melhoras, né? Porque ela começa a ter o controle ali, né? Perfeito. Assim, a fisioterapia contribui muito nesse sentido. Inclusive, prevenindo. Então, assim, algumas mulheres gestantes que fazem fisioterapia durante a gestação para prevenir várias coisas ali da gestação, na hora, ruptura no canal de parto e tudo, mas essa fisioterapia que a mulher faz durante a gestação, às vezes muito focada, pensando em prevenir uma ruptura na hora do parto, ela está pensando em outra coisa, mas ela também está contribuindo para que essa mulher não evolua com incontinência urinária, seja na gestação ou depois. É engraçado, hoje a gente vem conversando aqui com muitos profissionais e essa parceria que se faz com outros profissionais de outras áreas, isso é muito importante, né?
Vejo cada vez mais isso é forte, né? Exato. A medicina era focada, né, muito no médico e nos medicamentos. Sim. E, obviamente, todo mundo percebeu que estilo de vida, qualidade de vida, tudo isso impactava muito. E as outras áreas da saúde vieram para agregar mesmo em todos esses sentidos. Então, é saúde mental, né? Então, saúde mental antes era só o psiquiatra e benzodiazepina, né? Hoje em dia, saúde mental... eu não sei o número, eu vou chutar aqui, eu digo que mais de 90% das vezes o tratamento é psicoterapia com psicólogo, né? Então, as outras áreas da saúde, hoje a gente anda de mão dadas eu desconheço uma área da medicina hoje que não ande apoiada em outras áreas da saúde. Então, sempre tem aquela sua equipe multidisciplinar, multidisciplinar. Né? Que ajuda muito e você tocou aí no ponto da saúde mental. Todos os profissionais estão falando isso, que o aumento do estresse, o aumento da ansiedade, o aumento de depressão, tudo isso impacta em outras patologias. Em doenças físicas, né? As doenças mentais impactando nas doenças físicas. Aí quando a gente não descobre nenhuma causa da doença física, a gente pede para a mulher ir ver se o problema, né, não é uma doença psicológica, mental. Doutor, quando não sabe o que é que tem de logo que a gente tá vendo, mas é porque é verdade. Mas é nessa linha. Não tem nessa correr, linha. não. E eu acredito que quem sofre de incontinência urinária, psicologicamente deve ser um baque, né? Sim. Eu imagino, porque você tá aqui, você não tem uma certa autonomia de sair ali no mercantil, né? Eu vou além, você está sendo muito sutil. Imagina que você adora dançar com seu marido. Sim. E você vai para uma festa e você não pode dançar, porque você sabe que se você dançar, você se urina. Terrível, né? Você imagina que você vai ter relação sexual com seu namorado e no meio da relação sexual você está se urinando, perdendo urina. Eu não tinha imaginado isso. Você imagina o tamanho do constrangimento que deve ser para algumas mulheres, né? Então, o problema vai muito além de uma perda de urina numa risada, numa festa, né? Então, é mulher que quer ir para academia e não pode ir para aula de jump, de dança, porque sabe que se subir naquele step ali, ela vai perder urina, vai sair dali da academia com a roupa toda molhada. Chato, eu já vi alguns vídeos que mostram essa mulher levantando um peso aqui e fazendo xixi. Assim. Atletas de ginástica olímpica, né? Elas têm muito esse tipo de problema. Tem, né? Tem. Então, exatamente porque praticam esporte de alto impacto há muito tempo. Mas veja que nem isso é motivo para a gente impedir ela de praticar. O que ela precisa é de orientação. Para saber como tratar, né? Para não passar por constrangimento. Um dia desse eu vi um vídeo, estava preparando uma aula e procurando um vídeo para aula, e vi um vídeo de uma jogadora de vôlei, né? Que no meio do jogo de vôlei da partida, aí a câmera ainda foca assim, a urina pingando da roupa da mulher numa partida de vôlei oficial. Chato, cara. Sabe, assim, às vezes eu sinto que às vezes falta um pouco de orientação, porque solução tem. Tem solução, né? Então, imagino eu que depois de uma cirurgia, que ela começa... Ela talvez tenha uma insegurança. Eu quebrei o braço uma vez, eu passei 30 dias com o braço engessado. Aí eu tirei o gesso. Foi mais uma semana para eu poder voltar ao braço normal, porque você fica inseguro, né? Você fica com insegurança ali, porque ele passou muito tempo imobilizado, você fica com insegurança de pegar nas coisas, de movimentar. Eu imagino que quem sofre por um tempo de incontinência urinária e faz a cirurgia... Talvez ela ainda não se sinta tão confiante, né? Como é o processo, assim, de... Ela não se sente, mas assim, eu gosto da área que eu trabalho, que é essa uroginecologia, que a gente chama, porque os resultados são muito rápidos, assim, aquela pessoa que você chega para você muito doente e às vezes depois de um tratamento simples, ela volta muito boa, né? Assim, a mudança é muito perceptível e de uma maneira muito rápida. Então, eu acho bacana isso aí da minha área. E aí... realmente os resultados são muito imediatos. Inclusive, pensando em atletas, aquelas que não têm tempo ou não querem fazer fisioterapia de jeito nenhum, porque ainda tem muitas barreiras psicológicas para isso, existem instrumentos que a gente chama de persário. Eu tenho uma paciente que é praticante de esporte de alto impacto e de que ela não tem tempo de fazer fisioterapia, porque trabalha o dia todo e de noite, enfim, não está conseguindo tempo para ir, e a gente optou por usar um persário, que é um dispositivo, persário o nome, que é um dispositivo, como ela só perde na hora de praticar o esporte, então ela só coloca esse dispositivo, é um dispositivo que coloca dentro da vagina, ela só coloca esse dispositivo na hora que ela vai
fazer atividade, praticar o esporte. E ela tá se dando super bem. Então não precisa fazer uma cirurgia, né? Ela não fez cirurgia, não estava com condição de fazer fisioterapia, que na minha opinião talvez fosse o ideal para ela, mas não estava em condição e a gente respeita isso. Mas para você ver, e aí a gente optou por o Persário, que é esse dispositivo. Então veja que existe um leque de opções de terapêuticos muito grande para que a gente deixe a mulher perdendo urina. Claro, mas só para eu entender melhor, esse Persário, ele é como se fosse aquele absorvente interno? Não, eles são instrumentos de silicone, tem vários formatos diferentes, tem formatos arredondados, cilíndricos, em cubo, tem vários formatos diferentes e tamanhos diferentes. A gente tem que entender qual é o melhor formato e tamanho para aquilo que a paciente quer. E aí ela introduz na vagina e aquele Persário, aquele dispositivo impede que ela perca urina. Mas ele não deixa a urina sair. Ele não deixa... Ele não veda 100%. Se eu quiser ir no banheiro de uma maneira natural, eu não preciso tirar ele para ir ao banheiro. Eu vou e vou urinar normalmente. Né? Ele melhora a função daquele esfíncter, mas ele não impede a saída de uma maneira definitiva. Mas ela usa de forma permanente ou só quando vai fazer a atividade? No caso dessa paciente que eu citei, como a perda dela exclusivamente é apenas durante a atividade, ela usa só quando ela vai para a atividade. Mas tem outras pacientes que colocam o Persário e ficam com ele aí dias, aí tira depois de alguns dias, faz asepsia, né? Troca. Ele é um instrumento permanente, é um dispositivo permanente, ela faz a asepsia, a limpeza, introduz de novo na vagina, passa mais um bocado de dias aí tira de novo, faz a asepsia, coloca. Então imagino eu que até mesmo a mulher que vai fazer uma cirurgia, porque uma cirurgia, quando você dá o diagnóstico, né? E você, olha, o seu caso aqui vai ser cirúrgico. A cirurgia não acontece do dia para a noite, né? Então assim, ela pode até utilizar isso no período. O Persário, hoje, assim, eu uso em situações mais excepcionais. Um exemplo, eu tenho uma senhora de 90 anos, cardiopata, entendeu? Então, assim, que o risco cirúrgico dela, por mais que a cirurgia seja simples, é alto, eu prefiro optar por a utilização de um Persário. Entendi. Por exemplo. Tá? Então, eu só citei um exemplo assim por alto. Sim. Né? Então, existem situações especiais. Eu, na minha visão, claro que toda decisão ela é compartilhada com o paciente. Eu não vislumbro uma mulher de 30 anos de idade com incontinência que vai usar o Persário pelo resto da vida, tirando e botando. Toda vida que for ter relação, tira, bota, não sei o que. Então, assim, não vejo muito sentido. Diferente de uma mulher de 90 que não tem mais uma vida sexual ativa, que tem um risco cirúrgico alto. E aí eu utilizo um dispositivo que vai dar conforto para ela. Um dia desse eu vi na televisão uma propaganda bonita, linda, maravilhosa, de uma fralda geriátrica para as mulheres incontinentes. Sim. Né? Então, assim, a sua liberdade, a sua libertação. Poxa, a libertação não é a fralda geriátrica, a libertação é o tratamento definitivo daquela patologia ali. E existe posso dizer que para 100% das pacientes. Né? Existe outro dispositivo, além do Persário, que você utilize como eu diria assim, é um método paliativo, né? Ali é um método... Não, de dispositivo não. Agora, o que existe são vários Persários de modelos e tipos diferentes, para situações diferentes. Né? Mas todos chamados Persários. Essa linha. Então seria, ou você usar um Persário. Tem medicações também que diminuem, né? A depender do tipo de incontinência, as medicações são muito mais voltadas para aquela urgência, que é aquela bexiga que se contrai sozinho, do que para a perda de esforço. A gente ainda não tem uma medicação eficaz para a perda de esforço. Essa perda de tossir e espirrar. Então, a perda de esforço, ou é Persário, ou é fisioterapia ou é tratamento cirúrgico. Sabe? Perfeito. Mas aí, essa medicação, a mulher teria que tomar pelo resto da vida? Nem sempre. Pela lógica, sim. Pela lógica, sim. Na prática, a gente percebe que as mulheres vão tomando, e aí, às vezes, com o tempo, mudam o estilo de vida e às vezes se livram da medicação, melhoram, param de tomar. Aí, depois de um tempo, às vezes, o estilo de vida muda de novo, tá numa semana estressante, comendo demais, tomando café, aquela coisa toda, volta a ter, aí toma medicação, aí dá uma melhorada, aí depois a vida muda de novo e ela não precisa. Na teoria, precisaria se tomar a vida inteira. Na prática,
a gente consegue ir tateando e muitas pacientes tomam por um período e depois acabam nem precisando mais tomar a medicação. Mas acredito eu que uma fisioterapia bem feita e, no caso, uma cirurgia, quando não der, acho que resolve definitivo, né? Assim, na maioria das pacientes existe uma solução. Né, imensa maioria das vezes existe uma solução, posso dizer assim, definitiva. Né? Feito. Mas para a mulher que está nos acompanhando aí, está com essa situação, eu acho, para falar a verdade, todo mundo que a gente vem conversando aqui, a gente sempre está falando de alguma patologia, de alguma doença, de alguma coisa que acomete principalmente as mulheres. A medicina está trazendo muitas soluções, sabe? Para cada doença tem uma solução que a medicina vem trazendo e vai impactando muito positivamente na vida da mulher. Sim. Às vezes você acha que ainda falta informação. Será que a mulher ainda vive essa nesse mundo que a gente vive hoje, que na palma da mão você consegue ter ali algumas informações e ainda existe a mulher que chega desinformada? O pudor ainda é um tabu muito grande para a maioria das mulheres. Então imagina que falar que perde urina sem querer, para muitas mulheres ainda é muito difícil. E constrangedor. Né? E como boa parte dos colegas profissionais de saúde não interrogam isso para o paciente de uma maneira mais direta, aí acaba que às vezes a gente não abre espaço para a conversa. É por isso que eu digo lá na maternidade escola, os residentes e para os estudantes de medicina, que no dia que a paciente se queixar para você de incontinência urinária, valorize, pare, porque para ela deve ter sido muito difícil dizer aquilo ali para você. Sim. Entendeu? Então, na hora que ela chega e comenta, aproveite a situação e valorize, porque se ela está falando, é porque ela está muito incomodada. E às vezes, a gente citou no exame urodinâmico, esse exame, ele às vezes é cruel com a gente, porque a paciente diz que está perdendo, a gente pede o exame e o exame diz que não flagrou a perda, que está normal. E aí eu acredito no exame, eu acredito na paciente. Eu sempre acredito na paciente. Se a mulher está me dizendo que perde, porque é o exame para dizer que ela não, olha, você não está perdendo, porque o exame está me dizendo que você não está perdendo, né? Por que motivo ela ia dizer isso? Então, assim, se o exame contribuir com o diagnóstico da perda, ótimo, mas se ele não contribuir, eu prefiro levar em consideração a queixa da paciente, o exame físico que a gente faz e buscar o tratamento. Porque se você não buscar, outro colega, provavelmente depois de um tempo, ela vai procurar outro e vai atrás do tratamento. Porque se ela está perdendo e está dizendo que está perdendo, quem sou eu para não acreditar, né? E você falou assim, quando chegar para falar, olha, escute, porque ela já deve ter pensado muito antes de ir, né? Existe, assim, algum tempo para dizer, olha, isso aqui realmente é incontinência urinária? Ou a mulher, em algum momento da vida, pode, uma vez ou outra, perder um xixi ali, que isso não caracteriza incontinência urinária? Toda perda de urina é involuntária, é incontinência urinária. O que a gente pode avaliar é se aquela incontinência atrapalha a qualidade de vida da mulher ou não. A mulher às vezes tem uma incontinência urinária esporádica, eu perco, mas eu só perco quando minha bexiga está muito cheia e quando eu dou uma gargalhada muito grande. E isso acontece muito raramente e não atrapalha a minha qualidade de vida, e agora eu não estou com tempo e eu não vou atrás de fisioterapia, nem de me operar, nem fazer nada. Porque nem me atrapalha, nem nada. Perfeito. Que tem. Né? Mas se está atrapalhando, se está diminuindo a qualidade de vida da mulher ou não, aí é outra história. E aí ela vai, assim, ela pode ir evoluindo de forma gradativa. Por exemplo, ela começa quando dá uma gargalhada. Aí depois, quando ela dá uma risadinha. Aí depois, mesmo sem rir, já vai saindo. Acontece isso? Essa é a história natural da doença. Então, né? É a importância da gente começar o tratamento no início, para que você possa fazer o tratamento eficaz com menos esforço possível, né? Com menos desprendimento de tempo, de dinheiro e de risco possível. Então, esse seria o ideal. Claro que na vida corrida que a gente, todo mundo tem hoje, se alguma coisa não está atrapalhando a minha vida, não está me incomodando, né? Eu estou conseguindo levar, eu vou deixar isso aqui para depois e vou tocar o que é prioridade. É o que a gente pensa na maioria das vezes, né? Mas que começar o tratamento o mais precoce possível é o ideal. E é interessante, assim, é bom quem está nos escutando e está iniciando agora, então ela vai evoluir, né? Se não tomar cuidado agora,
vai acabar e vai evoluindo. Né? Existe uma boa probabilidade de evoluir. Aí a gente está falando de fisioterapia, né? Então, assim, às vezes as pessoas buscam orientação do profissional fisioterapeuta, começam a fazer uns exercícios em casa mesmo. Olha, eu tenho uma perda discreta, não tenho tempo de estar indo na clínica, mas eu pego uma orientação, começo a fazer uns exercícios em casa e aquilo ali por si só, né? Às vezes, muitas vezes é suficiente para corrigir aquela perda ali no início. Entendi, perfeito. A gente está se caminhando para o final já, doutor Adner, mas eu tenho uma dúvida. Se a pessoa não tratar a incontinência, e assim, socialmente é muito ruim, a gente viu que a autoestima da mulher deve ir lá para baixo, né? Você não conseguir fazer algumas coisas. Eu não tinha pensado na questão da relação sexual, como é constrangedor isso e como isso impacta na vida conjugal, né? Então, assim... Mas, enfim, vamos supor que a mulher... Às vezes até matrimonial, né? Sim. O cara justifica, não sei se ela justifica que deixou a mulher por causa disso, sim, outro, né? Sim. E aí eu fico pensando... Mas, mesmo assim, a mulher não procurou uma ajuda e continuou. A infecção urinária, ela pode evoluir para uma coisa mais séria, tipo uma doença que pode levar a algo mais sério, né, na saúde? Não, a incontinência urinária, ela é uma disfunção. E como toda disfunção, ela não acarreta doenças mais graves. Pessoa, sendo bem prática, a pessoa não morre por causa de uma incontinência urinária. Uhum. Aí é por isso que a gente respeita muito, nesses casos, a vontade da paciente. Porque se eu não estou incomodando, vamos pensar aqui num tratamento cirúrgico, na pior hipótese. Eu tenho uma doença que não me mata, tá certo que incomoda do ponto de vista de qualidade de vida, mas não me mata, e que no momento agora, por exemplo, eu não estou incomodado. Eu sou obrigado a tratar? Não. Entendeu? Porque ela não vai levar a nada mais sério. A gente teve um convidado aqui que ele falou uma frase que eu achei interessante. Essa doença, ele disse que essa doença, ela, acho que foi de endometriose. A endometriose, ela não mata, mas a mulher não vive. Exatamente. Eu acho legal essa frase, não mata, mas a mulher também não vive. Tá a mesma coisa nessa linha. A incontinência urinária, ela não mata, mas também a mulher deixa de viver muitas coisas. Deixa de experimentar muitas experiências, às vezes, né? Por causa da incontinência urinária. Perde muitas experiências na vida por causa da incontinência. Por doutor Adner, perfeito. Tem mais alguma coisa que você queria abordar? Alguma orientação para as pacientes, para as mulheres, né, que estão passando por essa situação? A princípio eu queria agradecer, né? Agradecer o convite. A gente que agradece. De estar aqui e de utilizar esse espaço para passar uma informação, né, que é valiosa para a sociedade e para as mulheres. E dizer e deixar o recado final, reforçar inclusive de que toda incontinência urinária ela tem tratamento, independente da causa, do motivo que seja. Então, se você está incomodada, se você que é mulher, viu esse podcast aqui até o final agora, e se identificou, está incomodada, tem uma incontinência urinária que você precisa usar protetor com muita frequência, protetor íntimo com muita frequência. Será que não chegou a hora de você procurar uma assistência de saúde especializada, um profissional ginecologista que possa lhe orientar e que possa lhe direcionar para um tratamento definitivo? Perfeito. Então fica essa reflexão aí para as mulheres que acompanharam a gente até o final. Fica a dica aí, pessoal. Renata, eu queria deixar o Instagram aqui do Dr. Adner, por gentileza. Pronto, é Dr_Adner Nobre, não é isso? Dr_Adner Nobre. A gente vai deixar aqui também para as pessoas seguirem. Pois, doutor Adner, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. A gente iniciou aqui falando, né, que fechamos... Esse é o episódio número 50. Iniciamos com você, né, aqui. Número 1, eu estava aqui como cobaia, digamos assim, né, do Fala Gol. Primeiro, foi. Mas que é bom que eu tô no 50, que eu tô vendo que deu certo, né? Pronto, e o 100, quando chegar no 100, você vai vir de novo. Nós estamos aqui de novo. Vai vir aqui de novo, mas é isso aí, a gente fica feliz, é um momento também de agradecer a Copego por estar fazendo com que esse podcast aconteça, né, assim... Foram 50 episódios, desses 50, cada episódio uma história, cada profissional um ensinamento, sabe? Cada conversa que a gente tem aqui, para quem acompanha, leva uma informação que hoje em dia você não pode confiar em todas essas informações que estão aí, mas as informações que a gente está passando aqui sempre são informações com segurança, informação com responsabilidade, em uma conversa que
tem como objetivo ajudar alguém, né? Assim, às vezes essa conversa, por exemplo, de hoje, sobre incontinência urinária, acredito que tantas mulheres, né, um percentual muito grande que a gente conversou aqui no início, passam por isso e às vezes não tem uma informação e às vezes precisa só de um empurrãozinho, né? Exato. E você falou um negócio interessante, e aí aproveitando aqui o 50º episódio do podcast, e eu assisti, posso dizer para você que quase todos, Olha, tá? Todos os profissionais que passaram por aqui, eu posso garantir para você que são pessoas que são muito preocupadas em passar, em estudar e passar aquilo que realmente é verídico e que realmente está embasado dentro de estudos científicos, dentro de uma medicina de qualidade. Então, o podcast está de parabéns. Perfeito, a gente agradece. Doutor Adner, muito obrigado mais uma vez, né? Valeu. Nós aqui, muito obrigado. E você que nos acompanhou também, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.